São 15 rostos diferentes, 15 decisões difíceis e apenas uma única pergunta no ar. Até onde você estaria realmente disposto a arriscar tudo para alcançar a beleza perfeita? Desde aquelas clínicas clandestinas perigosas até os luxos excessivos que podem ser mortais. Essas cirurgias não apenas falharam, elas destruíram vidas inteiras. Seja muito bem-vindo ao lado mais sombrio e assustador do bisturi. Pixie Fox. Em um mundo onde a cirurgia plástica promete apenas realçar a beleza, Pixie Fox decidiu ir além, muito mais além do que qualquer um imaginaria. Nascida na Suécia, mas transformada em um verdadeiro fenômeno mundial graças ao poder das redes sociais, a Pixie não aspirava para ser uma celebridade comum ou uma modelo, mas sim se tornar uma caricatura viva. Sua meta era se transformar em uma mistura de Jessica Rabbit Sininho e outras heroínas animadas que definiram sua infância, e ela estava disposta a pagar o que fosse necessário para conseguir isso. O valor investido, estamos falando de uma cifra impressionante que ultrapassa os $10.000. O resultado é uma figura que desafia completamente as leis da anatomia. E o procedimento mais infame de todos foi a extração de 6 costelas. Pixie se submeteu a uma sucessão quase ininterrupta de cirurgias, incluindo rinoplastias, levantamento de sobrancelhas, cirurgia de pálpebras, implantes mamários em 4 ocasiões, lifting de glúteos, maquiagem definitiva, preenchimentos faciais e, claro, a icônica redução de cintura. Durante anos, ela usou espartilhos 24 horas por dia, preparando-se intensamente para o momento em que pudesse remover as costelas e alcançar uma cintura de 16 polegadas. Seu objetivo final era chegar a 14 polegadas, superando o recorde mundial. E embora os cirurgiões mais renomados de Beverly Hills afirmassem que esse tipo de cirurgia jamais seria tendência devido aos riscos extremos, Pixie não se abalou. Ela argumentava firmemente que não estava incentivando ninguém a fazer o mesmo, mas sim defendendo a liberdade de esculpir o próprio corpo exatamente como se deseja. Com mais de 400 mil seguidores, sua mensagem era clara: a beleza deve ser tão única quanto o próprio indivíduo. Mas por trás das fotos virais e das entrevistas sensacionalistas, restava uma pergunta importante sem resposta. Onde termina a individualidade e começa a obsessão? Pixie afirmou que sua transformação não era um capricho, mas uma missão de vida. Mesmo depois de todos os seus procedimentos, ela ainda planejava mais implantes de quadril, retoques nos glúteos e novas cirurgias faciais, porque, segundo ela, a perfeição não é um destino final, é um processo eterno. Lindsay Colosimo, Flórida, Estados Unidos. Prestes a completar 40 anos. Lindsay Colosimo, uma mulher de 38 anos, decidiu se presentear com um corpo totalmente novo. Não foi uma decisão impulsiva, mas o resultado de anos de olhares críticos no espelho, uma coleção de inseguranças cuidadosamente escondidas atrás de um sorriso confiante. Sua escolha foi viajar para a Colômbia para se submeter a um pacote estético que incluía abdominoplastia, redução de seios e levantamento de glúteos. Tudo prometia ser perfeito, médicos certificados, instalações modernas e um orçamento bem acessível. Mas o que começou como uma busca pela beleza acabou se transformando em um pesadelo médico e emocional sem precedentes. Após 5 horas e meia sob o bisturi, Lindsay acordou sentindo a dor mais intensa que já havia experimentado na vida e uma estranha solidão. Não havia equipe médica ao seu redor, nem explicações claras. Logo, ela começou a notar sinais aterrorizantes. Suas pernas estavam dormentes. Uma mancha negra apareceu sob seus curativos. Os médicos garantiam que tudo era normal, mas a verdade era bem diferente. Um diagnóstico brutal chegou como uma sentença necrose. 30% de seu mamilo estava morto e precisava ser removido imediatamente junto com os ductos mamários para evitar que a infecção se espalhasse. No entanto, o pesadelo não terminou aí. Seu corpo começou a acumular líquidos em áreas incomuns. Novas feridas surgiram, e a dor se intensificava a cada dia. De volta aos Estados Unidos, ela foi internada às pressas
e diagnosticada com uma infecção bacteriana grave. Foram necessárias múltiplas cirurgias adicionais para salvar sua vida. A conta médica superou tudo o que ela havia imaginado, e o processo de recuperação foi longo, doloroso e cheio de incertezas. Lindsay conseguiu estabilizar sua saúde, mas o preço que pagou por perseguir uma versão idealizada de si mesma foi devastador. Agora, ao olhar para trás, ela percebe que o que começou como um desejo de perfeição se transformou em uma lição brutal sobre os limites do corpo humano e o perigo de colocar a vaidade acima do instinto de sobrevivência. Jessica Alves. Antes de se tornar uma das figuras trans mais reconhecidas do mundo, Jessica Alves era conhecida como o Ken humano. Nascida no Brasil como Rodrigo Alves Sua, história começou com uma obsessão pela estética masculina perfeita, rosto esculpido, peitorais definidos e uma cintura impossível. Cintura. Ela gastou mais de 650 mil libras esterlinas em cirurgias, incluindo a remoção de 4 costelas e o implante de abdominais falsos. Mas nem mesmo a soma de todos esses procedimentos estéticos conseguiu silenciar uma verdade avassaladora que há anos gritava desesperadamente lá do fundo da sua alma. A realidade é que não era o Ken, e sim a Barbie. Tudo mudou radicalmente após uma sessão de fotos onde pela primeira vez na vida se vestiu com roupas femininas. Ao olhar para o espelho, a imagem refletida não lhe causou estranheza ou conflito, mas sim uma sensação profunda e imediata de paz interior. Aquele momento marcou o início de uma jornada ainda mais profunda, muito mais polêmica e reveladora, a sua completa transição de gênero. A partir desse ponto, Jessica embarcou em uma nova e intensa maratona de cirurgias, mas desta vez o objetivo não era apenas estética, e sim a busca pela sua pura autenticidade. As operações foram extensas e incluíram uma feminização facial completa, com modificações estruturais na mandíbula, nas maçãs do rosto, na testa e também no queixo. Ela aumentou o volume dos glúteos, colocou implantes nos quadris, passou por procedimentos para suavizar a voz e, finalmente, chegou à cirurgia de redesignação sexual, realizando uma complexa vaginoplastia peritoneal na Tailândia, onde os médicos utilizaram tecido do próprio abdômen para criar uma anatomia feminina totalmente funcional. Hoje, vivendo em Londres, Jessica não apenas reapareceu para o mundo com um novo rosto e um novo corpo, mas também trouxe consigo uma nova missão de vida. Ela participou do famoso Celebrity Big Brother, conquistou o seu próprio reality show e, além disso, assinou um contrato importante com a Netflix para protagonizar um programa de encontros onde busca ativamente o homem ideal que se tornará o pai da sua futura filha. Jessica afirma com todas as letras que finalmente se sente plena e em paz consigo mesma. Michelle Williams, Londres, 2020. Michelle Williams, uma mulher britânica de 46 anos, professora do ensino primário, e uma mãe extremamente devota e carinhosa, estava trabalhando na Turquia quando tomou a decisão de se submeter a uma cirurgia estética para corrigir o formato do seu nariz. Essa decisão, embora tenha sido planejada com muito entusiasmo e expectativa, infelizmente, não antecipava o verdadeiro horror que a aguardava. A Turquia havia se tornado um destino muito popular para intervenções médicas de baixo custo, e para Michelle, aquilo parecia a oportunidade perfeita de melhorar a sua aparência sem precisar esvaziar a conta bancária, mas por trás daquela promessa sedutora de beleza escondia-se um risco absolutamente mortal. A tragédia aconteceu logo após a sedação. Em vez de um procedimento tranquilo e bem-sucedido, Michelle sofreu uma parada cardíaca súbita e, durante 3 horas que pareceram eternas, seu corpo foi sacudido violentamente por convulsões incontroláveis causadas por uma interrupção severa do fluxo de oxigênio para o cérebro. O resultado de tudo isso foi, sem dúvida, completamente devastador para todos. Michelle entrou em um estado de coma profundo e, infelizmente,
nunca mais voltou a ser a mesma pessoa de antes. Ao receberem a terrível chamada de emergência, sua família pegou o primeiro voo disponível para a Turquia, agarrando-se à esperança de encontrá-la acordada e sorridente. Mas essa esperança se desfez no ar assim que colocaram os olhos em seu corpo imóvel, deitado na cama daquela clínica privada. 12 semanas. Esse foi o tempo exato em que Michelle permaneceu conectada a várias máquinas oscilando perigosamente entre a vida e a morte. Quando finalmente recebeu alta, o pesadelo não acabou. Sua saúde física e neurológica ficou gravemente comprometida e com sequelas permanentes. Sua família emocionalmente destroçada e enfrentando despesas médicas inesperadas, iniciou uma dura batalha legal contra a clínica, alegando negligência médica grave. O caso dela se tornou mais um triste exemplo de como o turismo estético internacional pode, num piscar de olhos, transformar-se em uma viagem trágica e sem volta. Hoje, o nome de Michelle Williams não representa apenas uma vítima de cirurgia mal feita, mas também um símbolo de alerta para quem acredita que o baixo custo vale qualquer risco. Porque no fim das contas, na história dela, não houve nenhuma beleza, recuperada apenas uma vida interrompida por uma decisão tomada na busca de algo que talvez nunca precisasse ter sido mudado. Jocelyn Wildenstein. Durante décadas a fio, o nome de Jocelyn Wildenstein foi o verdadeiro sinônimo de excesso e extravagância. Nos tapetes vermelhos de Nova York, sua presença marcante ofuscava modelos, atrizes famosas e milionários sem distinção. E não era pelo que vestia, que sempre era Versace, Dior ou Chanel, mas sim pelo seu rosto, uma máscara felina, esticada, proeminente e quase irreconhecível. Apelidada cruelmente pela imprensa como a Mulher Gato ou a Leoa de Manhattan, sua transformação não foi apenas uma excentricidade caprichosa, mas um grito desesperado para não ser esquecida. Nascida na Suíça, Jocelyn se casou com o multimilionário e famoso colecionador de arte Alec Wildenstein, cuja paixão obsessiva por felinos selvagens foi o grande detonador do impensável. Numa tentativa desesperada de manter o amor dele, Jocelyn iniciou uma série de cirurgias para se assemelhar às criaturas que ele tanto adorava. Olhos amendoados, maçãs do rosto exageradas, lábios extremamente carnosos e sobrancelhas super esticadas. Dizem que ela implorou aos cirurgiões para que a deixassem com uma aparência mais felina, acreditando que assim recuperaria a atenção do marido. Mas, em vez de amor, ela ganhou apenas manchetes escandalosas. Ao longo dos anos, seu rosto foi se modificando tanto que acabou se tornando um verdadeiro ícone do que é antinatural. Foi lifting atrás de lifting, preenchimento atrás de preenchimento e implante atrás de implante. Especula-se que ela se submeteu a dezenas de procedimentos, incluindo cantopexia para puxar os olhos, aumento das maçãs do rosto, múltiplas rinoplastias e lifting de sobrancelhas. Embora ela nunca tenha revelado as cifras exatas, alguns especialistas estimam que ela gastou milhões de dólares nessa transformação radical. Mas, infelizmente, aquele lindo conto de fadas acabou se transformando em um escândalo terrível e muito comentado. No ano de 2016, ela foi presa sob a acusação de ter agredido o próprio namorado usando uma tesoura, tudo isso dentro do seu apartamento luxuoso na Trump World Tower. Apenas 2 anos depois desse episódio, ela declarou falência, afirmando com todas as letras que a sua imensa fortuna tinha simplesmente desaparecido no ar. É uma ironia cruel para alguém que costumava jantar com reis e grandes celebridades. Hoje em dia, a Jocelyn vive uma vida reclusa bem longe dos holofotes e da fama. A história dela virou um grande aviso, uma metáfora viva do que acontece quando o pavor de perder o amor ou a juventude vira uma corrida maluca que nunca tem fim. Muita gente critica as escolhas dela, outros sentem pena, mas a verdade é que ninguém consegue simplesmente ignorar a existência dela. Vamos falar agora sobre o Pete. Muito antes de o rosto dele ficar irreconhecível, e antes de ele virar um alerta ambulante sobre os perigos do bisturi, a história era bem diferente.
O Burns era simplesmente o vocalista super carismático e talentoso daquela famosa banda britânica chamada Dead or Alive. Com o sucesso estrondoso de You Spin Me Round Like a Record, ele conquistou palcos no mundo todo. Mas por dentro, ele travava uma batalha silenciosa e perigosa, uma obsessão. Era uma necessidade cada vez mais intensa de controlar a própria imagem, de se reinventar a qualquer custo. O que começou apenas com uma cirurgia simples para reparar uma fratura no nariz, acabou virando uma espiral autodestrutiva impressionante de quase 300 intervenções cirúrgicas. Ele sempre foi uma pessoa extremamente consciente e preocupada com a sua própria aparência física. Ele ouvia os fotógrafos murmurando nos bastidores que só podiam tirar fotos dele de certos ângulos para tentar disfarçar o nariz dele. Essa insegurança foi a faísca que acendeu um incêndio incontrolável. Depois da primeira operação, longe de se sentir satisfeito com o resultado, ele mergulhou de cabeça em um ciclo interminável de correções, aumentos e várias reconstruções faciais. O rosto dele virou uma tela de pintura, mais uma que nunca ficava pronta. Cada infecção pós-operatória abria as portas para mais uma nova cirurgia. Cada resultado que ele achava insuficiente o empurrava para procurar o próximo médico em busca da próxima pequena melhoria. Não tinha fim. Os especialistas avisaram que o corpo dele não aguentaria mais aquilo, mas ele simplesmente não quis ouvir ninguém. Ele dizia que precisava se sentir único, extraordinário, como alguém que fosse de fora deste mundo. E nessa busca desenfreada, ele queimou grande parte da fortuna, a saúde e, de certo modo, a própria identidade. No fim, a história dele não acabou numa mesa de cirurgia, mas por causas naturais. Ele faleceu em 2016, deixando um legado musical incrível e um rosto que já não parecia em nada com aquele jovem que liderou as paradas de sucesso. A história dele não é apenas o relato de uma celebridade cheia de excentricidades, é a história de um homem preso entre os flashes da fama e os demônios que via no espelho. É um lembrete doloroso de que, às vezes, a verdadeira mudança não se consegue com um bisturi, mas sim com a autoaceitação. April Michelle Brown. A April Michelle Brown tinha tudo um salão de beleza de muito sucesso, uma personalidade vibrante e uma determinação que a levou muito longe. Mas assim como acontece com tantas outras mulheres presas no espelho dos padrões de beleza impossíveis, ela sentia que o corpo dela ainda precisava melhorar de alguma forma. Na cabeça dela, umas curvas mais marcadas seriam o toque final perfeito. Ela não buscava luxo, só queria um pouco de volume. Mas o que ela conseguiu foi uma tragédia. Um dia ofereceram para ela uma solução rápida. Injeções nos glúteos, sem precisar de hospital, sem complicações e por uma fração do preço normal. Para April, aquilo pareceu uma oportunidade imperdível. Ela não sabia que o que estavam injetando nela não era um produto médico, mas sim silicone industrial daquele tipo usado para vedar azulejos em banheiros. Aquela substância tóxica e mortal se instalou no corpo dela como uma bomba relógio. Logo, a saúde dela começou a piorar drasticamente. Eram dores insuportáveis, inchaço e muita febre. Depois, vieram as infecções graves. O que aconteceu em seguida foi impensável para tentar salvar a vida dela. Os médicos tiveram que amputar as duas pernas dela a partir do joelho e os braços a partir dos cotovelos. Eles também tiveram que remover os glúteos que estavam completamente destruídos pelo material químico. Qualquer pessoa teria caído em desespero total, mas a April escolheu outro caminho. Ela decidiu lutar. Depois de 27 cirurgias, ela começou uma vida nova. Aprendeu a andar com próteses, a se maquiar de novo e a viver com um corpo diferente, mas com a alma mais forte do que nunca. Em vez de tentar esconder a história dela, ela decidiu compartilhar tudo, mostrando o corpo exatamente como ficou sem filtros. Hoje, a April Michelle Brown é uma voz poderosa contra os procedimentos clandestinos. Ela é uma ativista que alerta sobre os perigos de confiar em pessoas sem licença, gente que lucra em cima dos sonhos de mulheres vulneráveis. Dennis
Lá em Michigan, numa comunidade tranquila de classe média, nasceu um menino com um destino muito insólito. O nome dele era Dennis, mas o mundo acabaria conhecendo ele como Stalking Cat, ou simplesmente Catman. Engenheiro de sistemas e veterano da Marinha dos Estados Unidos, o Dennis levava uma vida aparentemente comum, mas lá no fundo sentia que não pertencia totalmente a este mundo, ou pelo menos não nessa forma humana limitada. A transformação dele não foi motivada por uma moda passageira nem por pura vaidade. Foi algo muito mais profundo, quase uma experiência mística e espiritual. Com raízes nativo-americanas, Dennis recebeu um conselho vital de um xamã. Ele devia seguir o caminho do felino, conectar-se com o espírito do tigre e encarnar sua essência selvagem. Essa revelação espiritual transformou-se então em sua verdadeira e única missão de vida. Assim nasceu sua obsessão por se tornar literalmente um felino humano. O que se seguiu foi uma das metamorfoses mais extremas e radicais já documentadas na história. Com a ajuda de artistas corporais renomados e cirurgiões altamente especializados, Dennis submeteu-se a mais de 14 procedimentos cirúrgicos complexos, incluindo implantes subdérmicos para modificar completamente a estrutura do seu rosto, lábios bifurcados para lembrar um focinho, orelhas pontudas, modificação dental afiada, tatuagens cobrindo o corpo todo, simulando listras de tigre e até mesmo uma cauda mecânica funcional. Durante meses a fio, ele cultivou e lixou suas unhas meticulosamente para simular garras reais e perigosas. E, no entanto, por trás dessa aparência selvagem e intimidante, ele continuava trabalhando como programador, respondendo e-mails, bebendo café e pagando seus impostos como qualquer um. Sua aparência exótica acabou abrindo as portas para uma fama inesperada e global. Ele foi convidado para programas famosos como Larry King Live e Ripley's Believe It or Not, e até entrou para o Guinness Book como a pessoa com a maior transformação corporal permanente para se parecer com um animal. Mas por trás dos holofotes brilhantes e das manchetes sensacionalistas, restava a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer diretamente a ele. Quem era realmente Dennis Avner quando se olhava no espelho na solidão? Com o passar implacável do tempo, a atenção da mídia acabou se desvanecendo. E com ela, se foi o frágil equilíbrio emocional que o sustentava. Em 2012, Dennis foi encontrado morto, vítima de um aparente suicídio em sua casa em Nevada. Sua partida deixou muitos perplexos e marcou o fim trágico de uma vida vivida nas margens da identidade, oscilando entre o mito espiritual e a carne humana. O homem-gato não desafiou apenas as normas de beleza, mas também os limites entre espécie e espírito, entre o corpo físico e a crença pessoal. Sua história ainda gera debates intensos. Seria loucura ou liberdade absoluta, obsessão doentia ou autenticidade extrema? Farrah Abraham. Farrah Abraham definitivamente não era uma desconhecida para o público. Ela se tornou um rosto familiar para milhões de pessoas como protagonista de Teen Mom OG, uma das franquias mais assistidas da televisão norte-americana. Durante anos, ela foi vista como a mãe jovem forte e imperfeita, mas genuinamente autêntica. No entanto, com o passar do tempo, Farrah começou a mudar, não apenas sua forma de pensar ou viver, mas literalmente a estrutura do seu rosto. Tudo começou em 2010 com um aumento de seios. Logo depois, vieram uma rinoplastia e um implante de queixo. Depois, vieram múltiplas injeções nos lábios, nas maçãs do rosto e nos glúteos. Cada intervenção parecia pequena isoladamente, mas, juntas, transformaram seu rosto por completo. Em 2022, uma simples selfie em frente à sua árvore de Natal gerou uma verdadeira tempestade nas redes sociais. Sua pele parecia de porcelana e suas feições estavam irreconhecíveis. Fãs e críticos se perguntavam: onde está a Farrah original?
Os comentários não demoraram a chegar. Alguns a defendiam fervorosamente, enquanto outros, preocupados, imploravam para que ela parasse. "Ela era tão linda antes", escreviam eles. "Ela não precisava de nada disso." Mas Farhah, fiel ao seu estilo desafiador, raramente respondia a essas críticas. Em vez disso, ela continuava compartilhando imagens, videoclipes e até participando de desafios virais com sua filha, como se nada tivesse mudado, exceto pelo fato de que tudo havia mudado. Embora nunca tenha confirmado oficialmente todas as intervenções, sua transformação radical é inegável. Sua imagem já não reflete a jovem mãe que o público conheceu em 16 and Pregnant, mas sim, uma figura modelada ao extremo, muito distante da naturalidade. Em uma indústria cruel que pune o envelhecimento feminino, Farhah parece ter optado por se reinventar a qualquer preço. A história dela não é a mais trágica desta lista, mas é profundamente simbólica, porque Farhah não foi vítima de médicos negligentes, nem de clínicas clandestinas. Ela foi vítima de algo muito mais sutil, mas igualmente perigoso, a pressão invisível de um mundo que exige perfeição constante. Donatella Versace? No coração do império da moda, onde cada passarela é um campo de batalha visual e cada rosto é uma tela milionária, existe um nome que dispensa apresentações. Donatella Versace, filha do sul da Itália, irmã do lendário Gianni Versace e herdeira de uma das marcas mais icônicas do planeta. Ela não apenas conquistou a indústria, mas também se tornou sua advertência mais visível. Sua história começa muito antes das cirurgias, em uma infância onde o glamour ainda não fazia parte da paisagem. Aos 11 anos, seguindo o conselho de seu irmão, ela começou a tingir o cabelo de loiro platinado. Esse foi o primeiro passo em direção a uma transformação que nunca mais pararia. Anos mais tarde, após o assassinato de Gianni, em 1997, Donatella assumiu o comando da casa Versace. E com esse nome veio uma pressão absolutamente insuportável, a necessidade de manter a beleza, o poder e o legado da família, tudo isso ao mesmo tempo. E à medida que a sua influência aumentava no mundo da moda, também crescia de forma alarmante a sua dependência do bisturi. Embora ela nunca tenha admitido isso abertamente, os especialistas não deixaram espaço para nenhuma dúvida: muito botox, preenchimentos dérmicos e lifting facial. Tratamentos a laser e múltiplos retoques que alteraram o seu rosto drasticamente até transformá-lo, segundo alguns críticos mais ácidos, numa verdadeira figura de cera viva. O cirurgião plástico Steve Feck foi apenas um dos muitos a declarar publicamente que Donatella já tinha cruzado a linha do que é considerado natural há muito tempo. Mas Donatella, ela não se escondia de jeito nenhum. Numa entrevista à Love Magazine, em 2010, ela declarou sem rodeios: "Nunca gostei do visual natural. Para mim, natural é uma palavra que só deveria ser aplicada a legumes e verduras." A sua rejeição explícita, a beleza sem intervenções, acabou por se tornar uma parte fundamental da sua própria marca pessoal. Uma mulher que moldou o próprio rosto tal como quem desenha uma coleção de alta costura, peça por peça, temporada após temporada. Hoje, com uma figura que continua a encher as manchetes e um rosto que gera muito mais perguntas do que respostas. Donatella representa uma verdadeira contradição, um ícone que definiu o padrão de beleza para milhares de pessoas, enquanto lutava constantemente com a sua própria imagem. Para alguns, ela é uma mulher empoderada que se refez a si mesma num mundo que é cruelmente visual e exigente. Para outros, é o rosto trágico de uma indústria que consome as suas próprias deusas. Agora vamos falar de Barry Fairbairn. Barry Fairbairn, um advogado de Leicester, não perseguia a juventude eterna e nem sequer aspirava a parecer-se com uma celebridade de Hollywood. Ele só queria ver-se um pouco mais fresco, mais descansado, talvez apagar aquelas linhas à volta da boca que, segundo ele, o faziam parecer perpetuamente exausto. Um simples retoque, uma decisão aparentemente inofensiva que, em questão de dias, desfiguraria o seu rosto para todo o sempre. Depois da sua primeira sessão de preenchimento nas dobras nasolabiais, o Barry ficou bastante satisfeito com o resultado. A mudança era subtil, exatamente o que ele procurava.
Motivado por esse pequeno sucesso inicial, decidiu fazer uma segunda aplicação. Mas desta vez, o procedimento infelizmente não correu nada como se esperava. O médico, num movimento imperceptível, mas letal, injetou acidentalmente o preenchimento diretamente numa artéria facial. No início, o Barry pensou que a dor fosse normal. Mas, poucas horas depois, o seu rosto começou a mudar de forma assustadora. O lado direito do seu nariz tornou-se negro e azul, como se ele tivesse sido golpeado brutalmente naquela região. A dor era aguda, ardente. Desesperado, ele correu para o hospital. E foi lá que os médicos lhe deram a terrível notícia. A pele do nariz dele estava literalmente a morrer. Necrose. Uma urgência médica que exigia ação imediata para salvar o que ainda podia ser recuperado. Ele foi submetido a enxertos e tratamentos dolorosos, mas o dano era irreversível. A forma do seu nariz mudou para sempre. E com ela, mudou também a sua própria percepção de si mesmo. O que tinha começado como uma simples correção estética menor, acabou por se tornar numa ferida física e emocional profunda e de longo prazo. Hoje, Barry Fairbairn levanta a voz para alertar outras pessoas, não exatamente contra a cirurgia estética em si, mas contra a ideia errada de que os pequenos procedimentos são completamente seguros e isentos de riscos. Uma agulha nas mãos erradas, um único milímetro fora do lugar, e o teu rosto pode mudar para sempre. No caso dele, a busca por uma linha de expressão menos pronunciada acabou por lhe custar a sua expressão completa. Raji Narinesinghe. Era o ano de 2005 no sul da Flórida, e dentro dos círculos mais ocultos da comunidade trans, começava a circular um nome com um tom quase místico, Woniel Ron Morris. Uma pessoa que se intitulava cirurgiã e prometia transformações imediatas a um custo muito baixo. Naquela época, a Raji, uma mulher transgênero e artista sonhadora, vivia presa entre dois mundos, aquele que a rejeitava e aquele que ela simplesmente não podia pagar. A única coisa que ela desejava era aquilo que tantas outras pessoas davam como garantido sentir-se bela, por dentro e por fora. Por medo e com razão de ser discriminada pelos médicos tradicionais, a Raji recorreu a uma pumping party, uma prática clandestina muito comum entre quem não tem acesso seguro à medicina. Ali, num quarto improvisado sem qualquer anestesia ou medidas sanitárias básicas ao Woniel, Morris injetou-lhe uma mistura letal, cimento silicone industrial e selante de pneus diretamente no rosto dela. O que se seguiu foi uma transformação verdadeiramente espeluznante. As bochechas começaram a inchar e a endurecer como se fossem pedra. O queixo deformou-se e os lábios converteram-se em massas grotescas. A dor física era constante, sim, mas o verdadeiro tormento vinha da vergonha profunda. A Raji deixou de sair de casa, deixou de se olhar ao espelho e deixou de se reconhecer. Ela sentia que o mundo a tinha condenado apenas por ter querido encaixar-se, mas a sua história não terminou em tragédia. Contra todas as probabilidades, encontrou apoio nos renombrados médicos Terry Dubrow e Paul Nassif, que desenharam um plano cirúrgico meticuloso para remover os materiais tóxicos do rosto dela sem colocar a sua vida em perigo. Embora no início muitos médicos tiveram medo de intervir, mas no final das contas conseguiram ajudá-la a recuperar o seu rosto e, junto com ele, resgataram a sua autoestima perdida. Hoje, Raji Narinesinghe é muito mais do que apenas uma sobrevivente. Ela se tornou uma ativista, uma porta-voz e um verdadeiro símbolo de resistência. Ela usa a sua própria história para alertar todo mundo sobre os perigos terríveis das práticas médicas não autorizadas. Mas não é só isso. Ela também denuncia como o sistema acaba empurrando muitas pessoas trans para becos sem saída, lugares sombrios, onde o desespero se disfarça de solução mágica. O rosto dela foi desfigurado por produtos químicos, sim, é verdade, mas foi a exclusão social que a levou até aquele ponto extremo. Rachel Knapier. Guardem bem esse nome, Rachel Knapier. Uma mulher britânica de 29 anos
que jamais imaginou que uma simples noite divertida entre amigas mudaria a sua vida para sempre. Ela tinha sido convidada para um evento que parecia inofensivo, uma daquelas festas do preenchimento, onde aplicavam injeções cosméticas num ambiente casual, quase como se fosse uma balada. O anúncio no Instagram prometia resultados instantâneos e baratos, custando apenas 220 libras para ter lábios mais volumosos e sensuais. Para a Rachel, que sempre teve uma pequena cicatriz no lábio superior que a incomodava, aquilo soava como a oportunidade que ela esperava. A chance perfeita para corrigir um detalhe menor. Mas essa decisão a levaria direto para uma emergência médica terrível que colocou todo o seu rosto em risco. A mulher que estava aplicando as injeções não era médica, não tinha licença, e nem sequer possuía qualquer formação clínica adequada. Mas a Rachel não sabia de nada disso, até que infelizmente já era tarde demais. Ao tentar preencher a cicatriz, a injeção foi mal aplicada e o produto entrou direto numa artéria. O resultado foi imediato e absolutamente aterrorizante. Os lábios dela começaram a queimar, a inchar fora de controle, chegando ao ponto absurdo de encostar no nariz dela. A dor era algo indescritível, como se a pele dela estivesse pegando fogo de dentro para fora. Horas depois, o rosto dela estava irreconhecível. Já no hospital, os médicos confirmaram o pior pesadelo. O fluxo sanguíneo para os lábios dela estava totalmente bloqueado. O tecido estava começando a necrosar, a morrer. Só um procedimento de urgência para dissolver o preenchimento poderia evitar que ela perdesse parte do lábio superior. Felizmente, a intervenção foi um sucesso, mas isso não aconteceu sem cobrar um preço muito alto dela. Foi uma recuperação física e emocional cheia de angústia, medo e muita culpa. Mas a Rachel decidiu não ficar calada diante disso. Ela transformou essa experiência traumática numa causa nacional. Tornou-se embaixadora da Safety in Beauty, uma organização dedicada a regular a indústria estética no Reino Unido. Ela levantou a voz na mídia, promoveu novas leis e chegou até mesmo a conversar diretamente com membros do parlamento britânico, exigindo o fim das injeções cosméticas aplicadas por pessoas sem a qualificação necessária. Para ela, tudo o que passou não foi apenas um aviso, transformou-se numa verdadeira missão de vida. Holly McCulloch, de 28 anos, foi mais uma das muitas mulheres que caíram na armadilha sedutora das clínicas estéticas no exterior que prometem luxo, beleza e descanso num pacote só. Depois de ver um anúncio no Instagram cheio de fotos de celebridades e resultados de antes e depois espetaculares, a Holly decidiu viajar para a Turquia para colocar implantes mamários. Ofereceram para ela a cirurgia, a hospedagem e o transporte por apenas $3.500, um preço que parecia irresistível. Mas o que ela encontrou lá foi um verdadeiro pesadelo disfarçado de férias estéticas. Desde o começo, ela sentiu que tinha alguma coisa muito errada naquela história. Ela conta que foi sedada dentro de um elevador, e a comunicação com a equipe era feita através de um aplicativo de tradução automática. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A operação foi realizada, e quando acordou, a Holly percebeu na hora que algo estava errado. Os seios dela estavam visivelmente desproporcionais e deformados, e os implantes pareciam estar empurrando para fora a ponto de rasgar a pele dela por dentro. A dor era insuportável, uma agonia sem fim, e os médicos se viram obrigados a retirar os implantes imediatamente. Mas isso foi apenas o começo do horror. A pele dela tinha ficado flácida e totalmente danificada. E mesmo assim, ela decidiu voltar em janeiro de 2019 para uma segunda cirurgia com implantes menores. O que aconteceu depois disso desafia qualquer lógica médica que se possa imaginar. A ferida cirúrgica abriu um buraco enorme de 7 centímetros que começou a soltar um líquido com um cheiro horrível, cheiro de carne podre.